Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade de Maria, Mãe de Deus, que inicia o ano civil, a liturgia nos propõe como primeira leitura a bênção de Arão. No livro dos Números, o quarto livro da Bíblia, o Senhor ensina a Moisés como o sacerdote Arão, irmão de Moisés, abençoará os filhos de Israel. A bênção é tríplice. 3 vezes Arão, ou quem for fazer-lhe as vezes, deverá invocar o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a tua face e te seja favorável. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. A proteção, ser propício e a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. A invocação do nome do Senhor 3 vezes pode ser já algum prelúdio do mistério da Santíssima Trindade. O Senhor abençoa fazendo com que as pessoas abençoadas recebam a proteção, a misericórdia e a paz. O Salmo 66 fala da bênção da colheita. São agricultores felizes por causa da safra que estão glorificando a Deus e convidando todas as nações também a glorificarem o Senhor. A segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Gálatas, fala que, na plenitude dos tempos, quando os tempos se completaram, uma linguagem talvez tirada dos relógios de água ou de areia, quando o recipiente de baixo se encheu, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Deus, portanto, tem um filho. Se ele tem filho, então este filho foi gerado por ele. Desde quando? Antes de todos os séculos, desde toda a eternidade. Como orvalho antes da aurora eu te gerei. O Filho, portanto, é coeterno com o Pai. Nunca houve um tempo em que existia só o Pai e não o Filho. A geração do Filho é uma geração desde toda a eternidade. Este Filho que já existia, este Filho que é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, foi enviado pelo Pai ao mundo e se fez homem, no seio da Virgem Maria. Aqui, São Paulo diz, nascido de uma mulher. O que ele recebeu dessa mulher? A natureza humana. Porque Jesus, no seio do Pai, ele possuía a natureza divina, ele era Deus. No tempo da sua encarnação, quando chegou à plenitude dos tempos, ele se fez homem, recebeu de Maria, uma criatura sua, a natureza humana. Este filho veio ao mundo sob a lei, sujeito à lei. Tanto é assim que hoje celebramos o menino sujeito à prescrição ritual da circuncisão, 8 dias após o seu nascimento, para remir, para resgatar os que eram sujeitos à lei. Agora que ele se submeteu à lei, tudo aquilo que o judaísmo prescrevia, Jesus fez. Agora, diz São Paulo, nós não estamos mais sob a lei. A circuncisão desapareceu para dar lugar ao batismo. O sábado foi aperfeiçoado e tornou-se domingo. O sacrifício de animais deu lugar ao sacrifício do corpo e o sangue de Cristo, que se oferece sobre o altar na Santa Missa. A lei antiga, com aquelas prescrições tão minuciosas sobre a purificação, sobre a impureza ritual que a pessoa podia contrair, por exemplo, se tocasse um cadáver, tudo isso agora desapareceu. Jesus livrou-nos, remiu-nos, resgatou-nos da lei, ele que foi sujeito à lei. E mais ainda, ele nos deu a adoção filial, ou, se preferirem, a filiação adotiva. No sentido negativo, ele nos libertou da lei. No sentido positivo, ele nos tornou filhos. Filhos adotivos, mas não meramente fictícios. Adotivos, mas verdadeiros. Por que verdadeiros? Porque ele enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, o Espírito Santo, que clama em nós, Abba, aquela palavra aramaico que quer dizer papai.
A palavra com que um filho chama o seu pai de maneira afetiva. A palavra que Jesus pronunciou no Jardim das Oliveiras. É esta a palavra que nós pronunciamos movidos pelo Espírito Santo, porque nos tornamos filhos adotivos pelo batismo, incorporados ao seu Filho por natureza, que é Jesus. Assim já não és mais escravo, mas filho. Não és mais escravo nem do pecado, porque ele veio para nos libertar do pecado, e não és mais escravo da lei, entendida aqui como a lei mosaica, com todos aqueles rituais e regulamentos. Não és escravo, mas filho. E se és filho, és herdeiro. O filho tem direito à herança. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros do céu. Tudo isso, diz São Paulo, por graça de Deus. Isto aconteceu quando o Filho de Deus se fez homem, nascido de uma mulher. Qual foi o papel desta mulher? Gerar a Deus. Essa palavra é forte. Como é que uma criatura pode gerar o Criador? Como é que aquela que foi tirada do nada, porque é uma criatura, pode gerar aquele que é eterno? É uma coisa que nos causa assombro, e de fato é assombroso. Mas não é contraditório nem absurdo. Não está acima do poder de Deus. O Evangelho hoje mostra os pastores indo às pressas a Belém, depois da visão do anjo, e encontrando o recém-nascido deitado na manjedoura, juntamente com Maria e José, e contando a Maria e a José o que haviam ouvido sobre o menino da boca do anjo. E os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com o que contaram. E Maria? São Lucas faz questão de dizer isso 2 vezes. Esta é uma delas. Maria guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Um coração contemplativo, silencioso. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. E depois que se completaram os 8 dias após o nascimento do menino, a 8ª de Natal, chegou a hora de circuncidá-lo. E o menino, que veio aqui para cumprir a lei e submeter-se a tudo que a lei mandava, foi circuncidado. E naquele dia deram-lhe um nome. A circuncisão era o dia em que se dava um nome para a criança. O nome que lhe deram foi o nome de Jesus, que o anjo havia revelado a Maria antes de concebê-lo. E havia revelado em sonho a José, quando ele percebeu a gravidez de Maria. Jesus quer dizer Deus salva. Porque, disse o anjo a José em sonho, ele salvará o povo de seus pecados. Jesus veio para nos salvar. Jesus é a bênção que o Pai nos trouxe. Como assim? O que é uma bênção? Bênção vem do latim benedictio. Benedictio. Dictio é uma dicção, alguma coisa que se diz. Benedictio é uma boa dicção, é alguma boa palavra que se pronuncia. Eu posso pronunciar aqui palavras boas, mas nem sempre o que eu pronuncio acontece. Se eu disser que amanhã vai fazer tempo bom, pode ser que faça, mas eu não sei. Se eu disser que este ano aqui será um ano de grande prosperidade, saúde, eu não sei se vai acontecer, porque a minha palavra não é eficaz. Eu falo e não necessariamente o que eu falei acontece. Mas quando Deus fala, a coisa acontece. Quando ele diz, faça-se a luz passa a existir. Quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora, Lázaro se levanta, embora esteja morto há 4 dias. Como a palavra de Deus é eficaz, a bênção é uma boa palavra que Deus pronuncia e que produz o seu efeito. Se ele disser para mim, teus pecados estão perdoados, estão mesmo. Se ele disser um dia, como eu espero ouvir, entra na alegria do teu Senhor, eu entro. A palavra de Deus é viva e eficaz. E nós devemos pedir a Ele que nos envie essa palavra. Só Deus pode pronunciar uma palavra eficaz. Por isso, quando os pais abençoam os filhos, nada mais eles podem fazer do que dizer, Deus te abençoe. Porque Deus é que pronuncia essa boa palavra. O pai e a mãe abençoam em nome de Deus, assim como o padre. Só Deus tem a eficácia de falar e acontecer. A palavra que Deus pronunciou desde sempre, desde toda a eternidade, é o seu verbo, Jesus. E a vinda dele ao mundo é a verdadeira bênção.
Esta bênção, esta boa palavra, veio até nós através de Maria. E ela é a mãe desta bênção. Ela é a mãe da divina graça. Por ela, o Salvador veio até nós. O bonito é a gente poder dizer, e isso é verdade, que ela é mãe daquele que a criou, mas mãe também daquele que criou todos nós. Mais ainda, ela é mãe daquele que a redimiu, porque Jesus, gerado por ela, também foi o redentor dela. O que é gerar? Gerar é produzir um outro vivente, comunicando a ele a própria natureza. Quando um peixe gera um peixe, ele produz um outro vivente que tem a mesma natureza dele. Quando um ser humano gera um outro ser humano, ele produz um outro vivente que também tem a natureza humana. Maria é humana, gerando alguém. Este alguém a quem ela comunica a sua natureza, adquire a natureza humana. Mas esse alguém que adquiriu dela a natureza humana, já possuía a natureza divina. A natureza divina, Jesus recebeu do Pai. A natureza humana, ele recebeu da Mãe. A natureza divina, ele recebeu desde sempre. A natureza humana, ele recebeu no tempo da sua encarnação. Mas então, padre, não seria melhor dizer que Maria é mãe só da natureza humana de Jesus, em vez de dizer que ela é mãe de Deus? Resposta: não existe mãe da natureza. Mãe é mãe de pessoa. Por exemplo, a minha mãe é mãe do padre? Se vocês disserem não, ela não é mãe do padre, porque ela não gerou o sacerdócio. Mas é mãe do padre, sim, porque aquele a quem ela gerou é padre. Ou será que a mãe do Ayrton Senna não é a mãe do corredor, porque ela não gerou o automobilismo? Não, porque a mãe não gera uma profissão, nem um esporte. Ela gera uma pessoa. A mãe do nosso presidente Jair Bolsonaro, será que ela é a mãe do presidente? Não, porque ela não gerou a presidência. Mas não existe mãe de uma presidência. Não existe mãe de uma profissão, de uma qualidade, de uma natureza. Existe mãe de alguém. A mãe é mãe de uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Jesus é Deus? É. Então Maria é mãe de Deus. Não importa que ela não tenha dado a ele a natureza divina. Aliás, o que a minha mãe me dá? A minha mãe não me dá a minha alma, porque a minha alma é criada por Deus no momento da concepção. Ela me dá uma parte da matéria do meu corpo, porque outra parte vem do meu pai. Nem por isso ela deixa de ser minha mãe. Argumento utilizado por São Cirilo contra Nestório, que queria negar que Maria fosse mãe de Deus. Não importa que Maria tenha dado a Jesus só a natureza humana, ela é mãe. E mãe daquele que já era Deus e continuou sendo Deus, mãe de Deus. Mas isso é uma verdade de fé simples, mas que muita gente gosta de complicar. Não é para complicar, é para se assombrar, é para adorar e glorificar a Deus por ter feito isso. Não existe um anjo Deus, mas existe um homem Deus. Que glória para nós! Não existe um anjo que possa ter gerado a Deus, mas existe uma de nós, Maria, que gerou a Deus. Que glória! Que coisa linda! E este princípio fundamental da Mariologia, que é a maternidade divina, tem suas consequências. Se ela é mãe de Deus, Deus preparou a sua mãe, dando-lhe todas as qualidades e privando-la de todos os defeitos. Qual é o principal defeito? O pecado. Ela ficou livre até do pecado original. Qual é a qualidade suprema? A graça. Ela foi cheia de graça. Ela é aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Aquela mulher luz, da cabeça aos pés. Mas Deus é luz, e nele não há treva alguma, cheia de luz, cheia de Deus, cheia de graça. Aquela mulher que um dia Santa Bernadette viu e disse: se você a visse, desejaria morrer para vê-la eternamente. Essa mulher existe. Porque nós falamos de personagens assim, lindos, só que não existem, são contos de fadas. A vantagem do que eu estou dizendo é que isso não é um produto da minha imaginação, isso é uma realidade. Nós, católicos, sabemos disso. Nós sabemos que existe a Mãe de Deus, que ela é imaculada desde a sua concepção, que ela não foi sujeita à corrupção. Ela pode até ter morrido como seu filho morreu, mas o que é dogma de fé
é que o seu corpo não se corrompeu. Ela agora está no céu em corpo e alma, na glória celeste. Esta mãe de Deus é virgem perpétua, antes, durante e depois do parto, porque ela concebeu o seu filho de modo milagroso e também deu à luz de modo milagroso. Mãe de Deus, sempre virgem, imaculada e assunta ao céu. São os 4 dogmas de Nossa Senhora que a Igreja nos propõe para crermos. E começamos o ano muito bem, celebrando o mais importante deles, Maria, Mãe de Deus. Foi ela que nos veio trazer a paz. No dia 1º de janeiro, o Papa Paulo VI desejou que nós pedíssemos pela paz do mundo, porque ao início do ano vamos pedir que não haja mais o que houve 2 vezes, aquelas guerras mundiais. São Paulo VI estava bem próximo ainda do fim da Segunda Guerra e todos tinham pavor do que tinha acontecido naquela época. Nós agora, porém, estamos presenciando algo que Santa Teresa de Calcutá dizia que é o maior inimigo da paz, o aborto. Disse ela que se uma mãe pode matar o seu filho, como podemos impedir que os homens se matem uns aos outros? E isso que aconteceu não em qualquer país, mas no país do Papa, na Argentina, não é uma catástrofe, é uma extrema catástrofe. Algo horrível. Devemos chorar e fazer desagravo ao Senhor por esse pecado, que é um pecado da nação argentina. E é um pecado que vai ter suas consequências sobre nós, porque quando alguém peca, a igreja toda se enfraquece. E nós vamos ter que fazer reparação, desagravo, expiação e pedidos de conversão desse país, nosso vizinho, e de nós também, porque nós somos fortes candidatos a sermos o próximo a cair, que Deus nos livre. Mas o perigo é grande. A paz nos veio por uma criança. Dá para perceber que o aborto priva-nos da paz, porque ele nos priva da criança. É hora de nós meditarmos sobre tudo isso neste ano que se inicia. É hora de não apenas pedirmos, mas implorarmos à Mãe de Deus a sua poderosa intercessão para que aquele que veio para trazer a bênção sobre nós não seja impedido por causa da nossa dureza de coração. Que ele não encontre hoje novos Herodes que queiram exterminá-lo. Que ele não encontre estados ou nações que se digam laicas. Aqui Jesus não tem vez, nós somos um estado laico. Se você não quer abortar, não aborte de acordo com a sua religião, mas não me impeça de exercer o meu direito sobre o meu corpo. Essa é a ideia do laicismo, em que você pode até ser católico, por uma concessão do Estado, mas você não pode defender a verdade com a força que a verdade tem. Aquilo que você crê é uma entre tantas outras opiniões, porque tudo é relativo, e tudo se decide pela votação. O panorama é bastante sombrio, mas eu não quero que ninguém saia desta celebração sem esperança. Porque o mal, por maior que seja, ele é um buraco que só existe em um substrato bom. Um buraco, para ser buraco, tem que ter alguma coisa esburacada. Já viram um buraco por aí sem nada? Um buraco de um queijo está no queijo. Um buraco da estrada está na estrada. Um buraco de qualquer coisa é uma privação que está dentro de uma coisa. Ora, a privação é nada. Nós, porém, não estamos no nada. Nós estamos em Deus, que é tudo. Se Ele permite os buracos, as privações, os males, na sua infinita sabedoria e providência, Ele sabe tirar coisas boas desses males. Por isso nós devemos conservar a cabeça erguida, devemos renovar a nossa esperança e devemos, sobretudo neste início de ano, nos lembrarmos daquela palavra da Salve Rainha, né? Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, vida, doçura, esperança nossa. E depois deste desterro, depois que acabarmos esta caminhada aqui na terra, mostrai-nos Jesus, aquele que é o bendito fruto do vosso ventre. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, Rainha e Padroeira, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.